Paz do Senhor, igreja, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para junto glorificar o nome do Senhor. Hoje a gente termina o nosso assunto de fruto do Espírito. Gálatas 5:22, trabalhamos uma semana todinha, praticamente mais de uma semana, falando do fruto do Espírito, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9 frutos e hoje é o último, temperança. E o título dessa mensagem é, temos que ser servos moderados, porque ter temperança é ser moderado. A definição de temperança significa moderação. Qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido, né? Sobriedade, ser sóbrio, com consumo de alimentos, de bebida. Até quando a gente vai se alimentar, temos que ser moderado. Caso contrário, vai nos prejudicar a nossa saúde. Eu falo tudo que penso na cara. Eu não sou falsa, não. Você não é falsa, você é imprudente. Você não tem limites. Você está desrespeitando o próximo. Muitas vezes a pessoa não está preparada para te ouvir. E eu e você tem que fechar a boca, ser moderada. Porque Jesus andava com todo tipo de gente, ele não vivia castigando, dizendo o que pensava. Não, ele falava com moderação, com prudência, com calma. Até quando ele expulsou aqueles demônios daquele homem que jogou os demônios numa manada de porcos que eles pediram, expulsaram ele da cidade. E ele obedeceu. Por quê? Ele era um homem com temperança, era moderado. A honra, a glória e o poder estava com ele, mas ele era um homem que tinha sua forma de agir linda. Então eu e você, como serva de Deus, temos que lutar. Leia o fruto do Espírito. Vá buscar, como eu trouxe para vocês na orientação, no direcionamento do Senhor, personagens que cada um se enquadrava em cada fruto do Espírito. E nós precisamos lutar para estar dentro dessa situação. Nos enquadrar no fruto do Espírito não é impossível. Temos que ir lutando, temos que cada dia melhorar mais para no grande dia morar com o Senhor. Não podemos ficar crente, doente, raquídico até a morte. Não. A gente tem que melhorar. Quando a criança ela vai para o maternal, ela vai estudando até chegar no ginásio. Depois ela vai fazer o quê? Um vestibular. Depois ela vai fazer o quê? A faculdade. Vem o doutorado, vem a pós. Então, tudo são etapas. E comigo e com você, como serva de Deus, não é diferente. Temos que ir passando por etapas, mas etapas para melhorar, não regredir. Nós temos que melhorar, lendo a palavra. Senhor, eu estou mal nisso. Senhor, eu preciso ser bondosa. Senhor, eu preciso aumentar minha fé. Senhor, eu preciso ser longânima. Eu preciso ser benigna. Eu preciso ser mansa. Eu preciso ter mais amor, gozo, paz, alegria. E o Senhor vai nos orientando. Não podemos dizer, eu sou assim, não. Eu e você tem que melhorar. Melhorar para melhor. A cada dia como servo de Deus. Quem é a pessoa que vamos falar hoje, o personagem que é uma pessoa que tinha temperança, que era moderada? O próprio Jesus Cristo. Nas minhas pesquisas eu encontrei. O Senhor Jesus Cristo foi um homem com temperança, veja que coisa linda, certo em todas as suas ações, sempre posicionando-se no momento exato que as circunstâncias pediam e muitas vezes exigiam, bem como seu modo de funcionar marcava pessoas. Aí você me diz, mas era Jesus. Ele era Jesus e é Jesus, mas ele veio como um homem. E todas as atitudes dele foi para ensinar a mim e a você, para que a gente melhore, vá melhorando, melhorando e não envergonhe o Evangelho. Que a gente vá melhorando para amar, para perdoar, para ser longânima, para ter temperança. Nada de dizer o que pensa na cara, isso é estupidez, me perdoe a franqueza, a ignorância. Mas eu não sou falsa, não, você é mal educada. Você está precisando ter um encontro com Deus, porque eu já fui assim e só perdi com isso. Isso está errado.
O próprio Jesus andava com todo mundo, via as coisas erradas, conversava, orientava, deixava a palavra, mas não saía dizendo nem machucando as pessoas. E ele tinha poder para fazer qualquer coisa, mas ele é um exemplo de temperança. É ele que ensina a mim e a você nesta noite, terminando esse estudo do fruto do Espírito, essa palavra. Vamos ler lá em Mateus 26, do 20 ao 39, e a gente vai ver a grandeza de Jesus Cristo. Como Jesus nos ensina a ser uma pessoa com temperança, ser uma pessoa moderada. Aqui em João 26, a partir do 20 até o 39. O 20 diz o seguinte: foi na ceia, viu, irmãs? Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, Jesus Cristo. E comendo, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Tem temperança maior do que essa? Saber que tinha um ali que o tempo todo ele ensinou só o amor, ele só fez o bem a essa pessoa, esse apóstolo, esse discípulo, e ele ia trair. Mas ele estava ali com temperança. Você pode trabalhar com uma pessoa que seja falsa, que fala mal de você. Fique com temperança, fique na sua, ore por ela. Aprenda com Jesus Cristo, não só você como eu também. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Porque ficou todo mundo assustado, afinal de contas se tratava de Jesus. O mestre sabia de tudo. E ele respondeu e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele, está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido, porque as consequências viriam, mas ali ele estava moderado, ali ele estava homem com temperança, ali ele só falava, ele ensinou o tempo todo a Judas o que era bom. Mas esse filho do diabo traiu ele. E quantas vezes eu e você vem a traição, né? A rejeição, a malícia, a maldade, entrega a Jesus Cristo. Luta para ter temperança, ter moderação. Não age pela carne, porque quem sabe trabalhar na minha vida e na sua e da humanidade é o Senhor. Respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Cínico, né? Ele sabia que era ele. Porventura sou eu, Rabi, mestre? Ele disse: tu disseste. As palavras do Senhor eram muito bem colocadas, muito bem sábia. Ele não disse: não, é você. Ele também não acusou, ele também não xingou, ele também não disse: retira-te daqui. Ele disse: tu disseste. Moderado. Temperança era o que não faltava em Jesus Cristo. É o que ele ensina a mim e a você nesta noite. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando a gente estiver na ceia, saiba que é uma hora de muita responsabilidade. A gente está falando que temos uma aliança com o Senhor, que comemos do corpo dele simbolicamente. Vigie para não comer em pecado, agindo com maledicência e achando que está tudo bem. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando a gente toma o vinho, simboliza que a gente está simbolizando a graça, a bondade, a salvação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida. E aqui diz: para remissão de pecado. Não é para a gente estar em pecado, estar lá de uma forma cínica, ceando e achando que está tudo bem. Não. É para a gente estar ceando, glorificando o nome do Senhor e sabendo que o Senhor fez aquilo por nós para remissão de pecado.
Não podemos cear de qualquer jeito, temos que cear tendo convicção da nossa integridade com o Senhor. Não estou falando de perfeição, porque não tem ninguém perfeito. Agora estou falando de pecados sérios, que aí você tem que fazer um exame de você e eu também. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novamente conosco no reino de meu Pai. Ele quis dizer, aproveite, porque esta é a última vez que eu estou aqui com você, só no grande dia, quando todos nós estivermos ceando no céu. E eu e você quer estar nesse dia com Ele. Com certeza iremos pelo sangue de Jesus, pela misericórdia e pela bondade dEle. Ele o tempo todo ali falando, conversando, ensinando, mas com moderação, com temperança. Ele poderia ter expulsado Judas dali. Ele como Deus, como Jesus Cristo homem, mas como um soberano e poderoso que ele tinha, seus poderes, ele sabia o que estava esperando ele. Mas hora nenhuma ele expulsou ele da ceia. E eu estou dizendo isso, não é para ninguém, ninguém vai expulsar ninguém da ceia. Agora, eu e você que tem que se examinar. O que é que a gente está fazendo? Temos que cear com seriedade com o nosso Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. Cantar o hino. Estamos cantando o hino. Não é só na ceia, é em casa. É louvando a Deus, aquela luta, aquela alegria, aquela vitória. Louve, cante hinos, porque isso agrada o Senhor. Mesmo o traidor ali, isso não impediu dele cantar hino com os discípulos. Ele cantou hino. Isso se chama moderação, prudência. Veja que ele não expulsou, que ele não atacou, que ele não disse palavras pejorativas. Não, ele só disse, tu disseste. Então Jesus disse, todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele estava dizendo, né, que os discípulos iam correr, iam se assustar. Veja como ele sabia das coisas. Naquele dia ia acontecer o grande dia, as pessoas, os discípulos tão amigos deles, todo mundo ia se dispersar, cada um para o seu lado. Mais uma vez eu digo, tudo isso ele disse com serenidade, ele disse isso com temperança. Na hora do problema, da dor, não é hora de agir, é hora de pensar, é hora de fugir, de tomar água, de sair, de orar, de olhar para o céu e dizer, Senhor, me ajuda nessa situação. Porque muitas vezes queremos tomar atitude, temos atitude de cabeça quente. E Jesus não ensina a gente a agir assim. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele estava contando uma linda história, a única verdade, que só depois que os discípulos iam entender. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Isso me ensina que a gente tem que ter prudência, não estar falando demais, porque eu não me conheço, nem você se conhece. Também não podemos condenar aquele que está pecando, temos que orar por ele. Eu falei que o homem tem que se examinar na ceia, com certeza, é uma hora santa, uma hora séria, mas você ficar apontando o seu irmão, não. Deixa ele com Jesus, ora por ele. Ah, eu não faço isso, cuidado com a boca, eu não me conheço, nem você se conhece. Veja que Pedro, empolgado, disse, mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. A gente não se conhece, é melhor a gente fechar a boca. Disse Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Tá vendo? Ele não se conhecia, ele se empolgou. Existem momentos que o silêncio é a melhor coisa. Se você não pode resolver algo, se você não pode dar um conselho na palavra de Deus, feche a boca. Às vezes a pessoa está no pecado, está tão machucada e a gente fala e só piora. Pedro se empolgou. Pedro disse que não faria nada. Pedro não sabia o que estava falando. Pedro nem se conhecia. Disse Pedro, ainda que me seja misto e morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas Pedro se adiantou, era o que falava com mais, firmeza, de uma coisa que mais tarde ele ia negar.
é mais um motivo para mim e você ter prudência. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Enquanto vou além orar. Aqui está além. A hora estava sendo chegada da dor, da tristeza, da angústia, mas ele fez o quê? Ele foi orar. Como homem, ele nos ensina que quando vinha a dor, a rejeição, a humilhação, uma perca financeira, uma perca de família, é hora de orar. É hora de pedir forças a quem nos dá. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraca é que é forte. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ele estava sentindo as dores que ia chegando na vida dele. Não é feio orar, se angustiar, ficar triste. Porque Jesus, como um homem, ficou assim. Então não fique desesperada porque às vezes fica angustiada, triste. Isso acontece, nós somos humanos, só não podemos nos desesperar. Chorar, se esconder um pouco, mas depois pedir forças a Deus e erguer a cabeça. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Em outra Bíblia minha diz: vigiai comigo, porque a alma dele estava triste até a morte, porque ele sabia a dor, tudo que ele ia passar por mim e por você. É nesse momento que a gente tem que vigiar e lutar para deixar o pecado de lado, para amar o nosso Deus, para sermos moderados, para lutar, para ter essa atitude tão maravilhosa, Jesus, essa atitude de ter temperança. E um pouco mais para adiante, prostou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Por isso que a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o próprio Jesus viu que o cálice era tão pesado, mas ele disse: que seja a tua vontade e não a minha. Então, irmãs, vamos se afastar do mal. Vamos fazer o melhor pelo nosso Jesus Cristo, porque o pior ele passou por mim e por você. E às vezes não queremos renunciar a pecados, a coisas que afastam a gente do Senhor. O que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Veja o que ele disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, porque a dor era muito grande. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu e você estamos dizendo assim: Senhor, tira isso de mim, eu quero morar contigo, eu quero te obedecer. Porque ele nos ensina que ele obedeceu o Pai, que ele seja feita a tua vontade. E ele veio como cordeiro sem pecado nenhum por mim e por você. Então, como é que eu e você não vamos renunciar? Como é que eu e você não vamos lutar para ser moderados, para ser pessoas com temperança? Temos que lutar. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Veja, Pedro, o que estava dizendo que ia morrer com ele, já estavam dormindo. Cuidado com o sono. Cuidado com o sono. Desperte eu e você. Cuidado, porque muitas vezes os nossos olhos ficam pesados. A gente não fica vendo o que está ao nosso redor. Sabe por quê? Porque não estamos orando. Ele foi orar porque sabia que a dor estava chegando, que a luta ia ser grande. Mas quando ele volta para trás, tá os discípulos dormindo. Aqueles que andou tanto com ele, que viu tanto poder, tanto ensinamento. Não durma. Vamos vigiar, porque não sabemos o dia da dor, da perca, da enfermidade. Precisamos estar orando para o dia mau, porque ele foi orar porque a sua alma estava entristecida até a morte. E é ele que ensina isso a mim e a você. É na alegria, é na dor, é na tristeza, orando. Porque o próprio Jesus Cristo fez isso. Porque a dor estava chegando do martírio, do que ele ia passar por mim e por você. Vigiai e orai, para não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que vigiar. Se a gente em outra hora, alguém bebia, fuja da aparência do mal. Passe bem longe de um bar. Se gostava de prostituição, fique longe dos prostitutos. Porque aqui deixa bem claro: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse isso, foi aos discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos eram homens, era ser humano igual a mim, a você. Indo, segunda vez orou dizendo, meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem eu o beba, faça a tua vontade. Mais uma vez ele disse ao Senhor, meu Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu e você está obedecendo? Eu e você estamos lutando para obedecer? Vamos lutar, porque Jesus Cristo fez isso e obedeceu o Pai dele. E nós temos que obedecer se a gente quiser no grande dia estar ao lado do nosso Deus. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus discípulos, os seus olhos estavam pesados. Mais uma vez encontrou eles dormindo. Já pensou? Isso é um despertamento para mim e para você. Precisamos estar atenta, precisamos estar em oração, precisamos estar vigilantes, porque não sabemos a hora que o mal bate na nossa porta. O Senhor foi 3 vezes, porque Ele sabia o que Ele ia passar. Ele foi se revestir do poder do Espírito de Deus na vida dele. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Quem era que ia traindo ele? Judas, aqueles que há pouco tempos atrás estava com ele numa mesa, ceando, louvando o hino. Então, irmãos, não vamos guardar mágoa e rancor. Aqueles que nos traem, deixa nas mãos do Senhor, porque Ele sabe trabalhar. Peça ao Senhor para limpar seu coração, para seu coração estar limpo e com perdão. Olhar para o inimigo com um olhar de amor e com o coração perdoador de Jesus Cristo. Mas lembre-se que antes dele sair para o Calvário, ele orou 3 vezes e os discípulos dormindo. Ele estava com moderação, ele estava um homem com temperança, e é isso que ele ensina a mim e a você. Em qualquer situação temos que estar lutando para ser assim. Porque o nosso Deus não foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li, irmãos, aqui em Mateus 26, do 20 ao 46. Então vamos, em nome de Jesus, aprender com o nosso Jesus Cristo. Porque lembre-se que ele orou 3 vezes e pegou os discípulos dormindo. Não vamos dormir no sono da indolência. Temos que estar Temos que estar atento. Temos que ver o que está ao nosso redor. E isso é com oração, é com louvor que o Senhor nos fortalece, porque não sabemos o dia mau. Quando vamos para a igreja, temos que estar ouvindo a palavra. Temos que estar orando, atento a tudo que o Senhor fala conosco, porque a gente não sabe daqui 1 segundo o que pode acontecer conosco. Pedro estava dormindo com os discípulos, mas foi o primeiro a negar ele. Eu não me conheço, você não se conhece. Fuja da aparência do mal. Lute para ser uma pessoa que tenha temperança, que tenha moderação. Por isso que o título diz, temos que ser servos moderados. E aqui eu vou ler em outra parte da história o que Judas fazia. O Senhor sabia de tudo, mas não passava nada na cara dele, porque Jesus, além de santo, mas como homem, era moderado, tinha temperança, e é isso que ele ensina a mim e a você. Aqui em João 12, do 3 ao 6. Então Maria, tomando um aretel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Eu acho essa passagem linda. A gente pode molhar os pés de Jesus com nossos louvores, com nossa oração de gratidão. Podemos lavar os pés de Jesus lutando para deixar o pecado e obedecer, porque ele disse ao Pai dele que seja feita a tua vontade. E a dor era muito grande, até sangue saiu do corpo dele. Mas ele preferiu obedecer ao seu Pai. E eu e você, estamos lavando os pés do Senhor com obediência?
se afastando do pecado, aqueles pecadinhos de estimação que ainda fica guardado, jogue fora, seja obediente. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, o traidor, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Jesus sabia disso. Ele era o tesoureiro. Jesus sabia que ele roubava. Mas Jesus era um homem moderado, com temperança. Quem planta, colhe. Então, mesmo que lhe machucaram, disseram na sua cara, sem pensar duas vezes, bota na tua cabeça e eu na minha, que quem planta, colhe. A colheita vem. Vamos plantar o amor. Muitas vezes vamos pedir ao Senhor, nessas horas mais difíceis, para ter temperança, para ser pessoas sóbrias, como foi o nosso Jesus Cristo. Eu e você somos falha, mas com oração, com louvor, o Senhor nos fortalece. Dependendo da situação, por mais difícil que seja, quando a gente diz, Senhor, venha cá, Ele deixa eu e você demente. Agora, quando a gente age pela carne, quando a gente não convida Jesus para nos orientar, nos ajudar, a gente faz bobagem. Quantas vezes assim eu estou numa situação, eu digo, Jesus, fica aqui perto de mim, fecha minha boca, e Jesus me ajuda. Davi estava diante dos seus inimigos numa luta muito terrível. O que foi que ele disse? Coloca uma trave na minha boca. Porque ele sabia com certeza, se naquele momento ele falasse, teria consequências. Então, irmãs, último versículo do fruto do Espírito é temperança. E eu trouxe para nós nessa noite o que o meu Deus, que é o teu Deus, mandou. A história de Jesus Cristo, cantando hinos, ceando com aqueles homens, aqueles discípulos, e Judas estava ali ao lado dele. Ele andou com ele, quantas vezes Judas não roubou, mas ele sempre com temperança, ele sempre com moderação, ele sempre ali com muitas virtudes, calado e só ensinando o que era bom. Ele ensinou o tempo todo a Judas. O que a gente planta, a gente colhe, porque sabemos o final de Judas. Se enforcou, porque ele entendeu tudo que Jesus fez por ele, ensinamentos, o tempo que andaram juntos, né? Ali ceando, os milagres que Jesus fez. Ele conheceu o melhor homem do mundo, santo e purificador, grandioso, sóbrio, com temperança brilhante. Mas ele viu a bobagem que ele fez e depois bateu remorso. Foi o que fez? Se enforcou. A Bíblia diz que até as entranhas dele, as vísceras, saiu para fora. É o que eu disse. Quem colhe, quem planta, colhe. Então vamos pedir ao Senhor para ser pessoas moderadas, pessoas com temperança. Se for da gente mesmo, a gente não tem. Mas a gente orando, a gente louvando hinos, a graça do Senhor vem e vai nos anestesiando diante dos ataques, das ciladas de Satanás e nos dando livramento, nos cobrindo com o sangue dele e a gente fazendo a vontade dele e ele nos orientando. Lave os pés de Jesus, como eu possa lavar também os pés de Jesus, como Maria fez. Ela gastou um dinheiro enorme com aquele perfume que era muito caro. Mas eu e você pode gastar a nosso tempo de adoração, mas se afastando da aparência do mal, renunciando ao que desagrada ao Senhor. Quantas vezes o Senhor me cobra algumas coisas, você sabe o que Ele te cobra. Renuncie. Renuncie. Porque coisa boa é um dia a gente estar lá naquele grande dia, porque aquele dia Ele disse que seria aquela última ceia, mas só no grande dia que eles iam se encontrar. E no grande dia eu e você, que está lá ceando, louvando com Jesus Cristo, junto com os apóstolos. Então, em nome de Jesus Cristo, renuncia ao pecado, lava os pés de Jesus com a integridade, lava os pés de Jesus com a obediência,
porque ele estava ali clamando, sentindo dores, mas ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. Então a mesma coisa a gente possa fazer e seguir o exemplo de Jesus Cristo. E seja temperando. Peça ao Senhor para ter esse fruto do Espírito, temperança. Lembre-se que significa moderação. Vamos ser moderados. Vamos entender mais as pessoas e fechar a boca. E aqueles que nos magoam, vamos deixar na mão do Senhor. Porque pedindo ao Senhor em oração, Ele nos ajuda. Ele nos fortalece. Porque ter temperança é ter virtudes de quem é moderado. É ser uma pessoa calma e sóbria. E com o Senhor orientando a mim e a você, a gente chega lá. Foi maravilhoso passar esses dias falando do fruto do Espírito. Que o Senhor me ajude a eu colocar em prática e você também. Que a graça de Deus esteja conosco, nos fortalecendo e nos ajudando e nos guiando para que a gente tenha mais do fruto do Espírito em cada versículo desse, em ter essas qualidades e o nome do Senhor ser glorificado na minha e na tua vida. Até amanhã, que Jesus te abençoe e que a gente possa ter temperança. E o título é Temos que ser servos moderados. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração de todas. A dor de hoje é a alegria de amanhã.